Pronto. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro, estudando Amélia Rodrigues, à luz do Evangelho, livro Pelos Caminhos de Jesus, esse livro aqui, que nós sabemos, é um livro, como todos que ela traz, muito realista, muito poético, sobre os passos do Mestre. E hoje nós vamos estudar o capítulo 4, Glória da Vida. Tivemos uma mudança, para deixar claro, antes de começar com a prece, Ralph, que seria o expositor desta tarde, nós não conseguimos entrar em contato com ele, então Ju vai assumir, né, esse trabalho de hoje, sobre Glória e Vida, capítulo 4. Então agora eu vou pedir que todos fechem os olhos, convidem o Mestre Jesus a estar ao nosso lado. Vamos trazer essa imagem dele ao nosso lado, segurando a nossa mão, permitindo e nos estimulando a amar, nos permitindo enxergar um olhar mais claro e verdadeiro sobre nós, sobre a vida, sobre o que buscamos. Que esse percurso ao qual nos propusemos, aceitamos, pedimos, imploramos para vivenciar nessa existência, seja para nós motivo de grande aprendizado, de alegrias, de compreensão das nossas responsabilidades para conosco, para com Deus, para com o Mestre, para com aqueles que nos acompanham, nossos irmãos. Então, que nesse momento que estamos todos nutrindo um pensamento positivo, possamos emanar vibrações não só para aqueles que conhecemos, mas para aqueles que não conhecemos. A nossa família espiritual, que pertence a todo o universo, a toda a criação de Deus. E que tenhamos cada dia mais consciência da importância de cada minuto dos nossos pensamentos e nossas ações para a nossa vida e para a vida do outro. E assim seja. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Andréa, rapidinho. Quando eu vi que era Ralph que ia fazer o estudo, eu não comentei porque eu achei que você e a Ju tá sabendo. Eu encontrei com o Ralph quarta-feira. Ele me informou que a mãe dele desencarnou terça-feira. Não sei se foi essa a razão, né? Eu estive com ele, ele passou na porta do meu trabalho, falei rapidamente com ele e ele me disse que a mãe dele tinha 52 dias internada e terça desencarnou. Não posso confirmar, talvez seja essa a razão, que ele esteja resolvendo alguns problemas, mas eu estou passando a informação, né, porque a gente sabe que Ralph é um trabalhador, um cara que tem uma responsabilidade. Então, sabendo disso, eu não posso ficar aqui calada e deixar que, entre aspas, as pessoas pensem, poxa, ele não veio. Então, gente, talvez tenha sido essa a razão, tá? Então que possamos emanar, né, boas vibrações para ele, né, que deve também estar passando, principalmente luto, né, muito que todos nós enfrentamos, mesmo sabendo que nossos irmãos continuam vivos, é a saudade, né, que se trata de saudade. Então, Ju, fique à vontade, deixa eu te colocar aqui. Pronto, então, como a Andréa falou, boa tarde a todos, né, e todas que estão aqui conosco. Como a Andréa falou, vamos então orar pela mãe do nosso irmão Ralph, porque eu achei estranho que desde ontem eu estou tentando conversar ou falar com ele. Ontem eu mandei o card, mandei uma mensagem, ele não visualizou.
Hoje pela manhã, novamente, mandei, perguntei se estava tudo certo. Ele recebeu, mas não visualizou. Liguei, mas ele não respondeu. Mas foi bom, viu, Lenita, você ter falado. Isso tira um alívio do É, nosso coração. isso, Ju, E, eu e participei, não falei para você antes, porque eu imaginei que ele tinha comunicado a você, não, senão eu tinha dito a você ontem, amiga. e eu achei estranho porque, de fato, ele é uma pessoa muito comprometida. Não teve nenhum um momento que eu convidei no presencial, nem no virtual, que ele não comparecesse. Tanto é que foi ele que escolheu a data e falou para mim que essa seria uma data boa para ele poder participar. Mas, enfim, e pelo que eu sei, até onde eu sei, a mãe dele mora em Brasília, ele deve ter viajado e tudo mais. Vamos orar mais uma vez. Interessante que o tema de hoje é justamente falando sobre a morte de Lázaro, né? Emanemos vibrações para ele, para sua mãe, para toda a sua família, que com certeza estão saudosos com essa partida. E aí me remeteu a Jesus, que chorou pela morte de Lázaro. Porque, de uma certa forma, nós estamos acostumados ao ver, ao palpar, pegar, tocar. E, de repente, a pessoa vai se afastar fisicamente até nós nos adequarmos, acostumarmos a uma nova realidade, dá um pouco de trabalho. É apego que seja, mas a nossa condição evolutiva ainda está dessa forma. Alguns já evoluiu que não sente tanto, outros ainda está no processo de sentir. E isso é natural, totalmente natural, e a gente não pode julgar e nem criticar. Que Jesus e os bons espíritos o sustente e acolha sua mãe no mundo espiritual. Como nós falamos, hoje a lição é a de número 4 do livro, como a Andréia apresentou, Pelos Caminhos de Jesus. É a quarta lição desse livro e tem como título A Glória da Vida, que vai falar sobre a morte e a ressurreição de Lázaro. É uma história bela, como todas as outras de Amélia Rodrigues. Eu não vou ler a história na íntegra, como está lá no capítulo. Vou ler uma parte, vou fazer algumas citações e trazer mais reflexões para nós. Por quê? Nós não podemos nos prender apenas aos fatos históricos. É importante sabermos, conhecermos, sim, a história, o que aconteceu, da forma poética, como se fala, que a Amélia passa as suas lições, é importante. Mas é trazer todas essas lições que a Amélia está nos apresentando em suas obras para a nossa vida atual. Eu hoje, de que maneira é que me encaixo na morte de Lázaro? Como é que eu vejo essa morte? Se fosse comigo que tivesse acontecido algo desta forma e desta natureza, como eu lidaria com essa situação? E se fosse com alguém meu, assim como com a morte da mãe do Ralph, como lidaríamos, ou como é que ele está lidando? Se fosse com um parente meu, como eu estaria lidando? Então, são essas reflexões que nós precisamos pensar, trazer para a nossa vida, né? Trazer para a nossa vida e refletir o que esses ensinamentos querem nos dizer. A Amélia, ela começa esse capítulo nos dizendo o seguinte: aquele se tornou um dia especial, assinalando um novo cenário, ou um novo conceito de vida, um novo conceito de vida. Por quê? Assinalando um novo conceito de vida. Aí eu vou pular aqui um pouco e vou trazer uma outra parte dessa lição, quando ela diz: Lázaro, que era portador de uma dermatose, que era um problema de saúde de pele, e que ele estava acometido desse problema, dessa infecção,
Amélia nos diz, né? Portador de uma dermatose de grave curso, houvera morrido e fora inumado na tumba da família, cavada na rocha viva, a poucos metros do lar onde residia. Nós sabemos também que essa era uma tradição que as pessoas, quando desencarnavam, morria o corpo físico, tinha um espaço no quintal, ali próximo, para fazer o sepultamento, que não era todos os lugares que tinham um cemitério. Com Lázaro não foi diferente. As irmãs desoladas mandaram informar ao amigo que se encontrava distante e, em fase disso, quando ele chegou, já se havia passado 4 dias desde a infausta ocorrência. Já tinha passado 4 dias da morte de Lázaro. Mas as irmãs mandaram avisar ao amigo, que era muito querido, que nós sabemos que é Jesus. E aí continua Amélia nos dizendo, a catalepsia vitimara Lázaro, que dormia quase morto, conforme se encontrava. O mestre, apesar de haver-se comovido com a dor que se abatera sobre o grupo familiar querido, dirigiu-se ao túmulo com as pessoas que foram atraídas e chamando o morto com voz enérgica, este se desembaraçou das mortalhas e adereços fúnebres, saindo à luz ressurreta e triunfante. As farpas da inveja cravam-se nas almas dos que vieram de Jerusalém e viram o acontecimento. Aqui fica muito claro, Amélia Rodrigues nos dizendo que Lázaro, ele estava vivendo um processo de catalepsia. Quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós aprendemos perfeitamente que esse processo é um processo que deixa a pessoa quase morta, não totalmente morta. Seus órgãos ficam praticamente parados, mas a criatura não está morta 100%. Ou seja, o seu corpo ainda tem vitalidade, seus órgãos ainda estão funcionando, não com tanta fluidez. Então, o que Lázaro estava acometido naquele momento, e que a história nos mostra, nada mais era do que um processo de catalepsia. Jesus, com o conhecimento que ele tinha e tem, sabendo disso, que com certeza ele sabia que Lázaro não estava totalmente morto, o seu corpo não estava totalmente morto, Jesus, com o seu fluido magnético potente, ele apenas transmitiu para Lázaro essas energias, esses fluidos, onde ele ressuscitou, como a história nos diz. Ou seja, ele viveu de novo. Porque o mau cheiro, que a história também nos conta, que Lázaro já estava fedendo, já estava com cheiro ruim. Nós vimos no início que Joana, e nós sabemos, nos diz que Lázaro ele tinha um problema de pele, uma infecção muito grave que tomava praticamente o seu corpo. Imaginemos nós, uma pessoa com 4 dias envolvido naquelas gases, com o seu corpo em ferimento,
nenhum lugar abafado, como era que ele não iria estar cheirando mal. Sem contar nas necessidades fisiológicas que, com certeza, ele tinha ou teria feito. Então, fica claro para nós que esse mau cheiro que inalava de Lázaro nada mais era do que os ferimentos que ele trazia consigo, juntamente com os dejetos que também ele expelia. Então, Jesus, ali sabendo disso, ele não ia, se ele soubesse que Lázaro estava totalmente desencarnado, morto, já tinha feito o desligamento do espírito ao corpo, jamais ele ia derrogar as leis de Deus. Jamais ele ia derrogar as leis de Deus. Então, essa história nós vamos encontrar também lá em João, no capítulo 11 e no versos de 1 a 44. Também nos falando de forma clara, profunda, acerca dessa passagem e desse acontecimento. Amélia, nesse livro que nós estamos estudando, Pelos Caminhos de Jesus, ela dá como título a essa passagem da morte de Lázaro, a glória da vida. Por quê? Porque Lázaro ressurgiu. Ele estava dormindo. Ele estava vivendo esse processo, talvez até de introspecção. Né? Não sabemos. E quantos casos de catalepsia naquela época, que não tinha os meios de se compreender esses fatos e esses acontecimentos, não tinha um Jesus para estar próximo daquelas pessoas no sentido físico, e muitos irmãos desencarnaram de verdade, ou desencarnaram não, me perdoe, muitos irmãos foram enterrados ainda vivos, sem terem desencarnado ou morrido, seja o nome que a gente queira dar. Muitos casos, nós sabemos que pela história, a minha avó contava vários casos de pessoas que achavam depois que iam abrir, não sei porquê, o caixão, e essas pessoas estavam de buço, né, virados. Imagine. Então, muitos viveram esse processo de catalepsia e foram enterrados vivos, sem ainda ter feito o desligamento do espírito ao corpo. Mas Lázaro, ele teve, né, sorte, entre aspas, por ter tido a presença ou ter recebido a visita de Jesus, para que ele pudesse ser reanimado. Então, lá em João, no capítulo 11, no versos 11, nós vamos encontrar uma passagem de Jesus que nos diz, que nos apresenta, né, com relação a essa questão da morte de Lázaro. Quando Jesus chega e que as irmãs falaram, Jesus vai ao encontro de Lázaro, lá onde estava o seu corpo. Quando Jesus chega ali, ele apenas diz poucas palavras, como João nos apresenta. Jesus disse: Lázaro, dorme, mas eu vou despertá-lo. Ele falou isso para as irmãs. E aí ele sai e vai ao encontro de Lázaro, trazendo essa questão, como nós falamos no início, para a nossa reflexão hoje. O que essa história quer nos ensinar e nos convida a pensar. Quantos de nós que estamos aqui agora, quantos de nós, e tantos outros que estão aí no planeta Terra, e quantos desencarnados também, não estamos dormindo espiritualmente, esquecidos da luz que habita dentro de cada um de nós. Porque Lázaro estava
dormindo. Jesus diz, Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo. E quantos de nós não estamos dormindo espiritualmente, esquecidos de que em cada um de nós existe uma luz que habita em nosso interior, em nossa alma, necessitando que nós acordemos, que nós pensemos, que nós despertemos. Então, Jesus, ele recebe essa notícia, como nós falamos, da enfermidade de Lázaro, mas demora. Por que será que Jesus demorou para poder vir ou ir até a residência, aquela cidade? Por que será que Jesus não veio de forma imediata? Será que se fôssemos nós, não teríamos deixado tudo e sair, como diz o linguajar popular, desbandeirados, correndo, apressados? Mas Jesus, ele ficou tranquilo. E passou 4 dias para poder Jesus ir ao encontro de Lázaro e das suas irmãs. Será que Jesus já não sabia ali, com o conhecimento, com a evolução que ele tem e tinha naquela época, será que Jesus já não sabia que Lázaro não estava totalmente morto? Que ele estava vivendo esse processo e por isso ele ficou, digamos, sossegado? É algo para se pensar. E quantas vezes nós, sem pensarmos, tomamos determinadas decisões de forma precipitada, sem pensar? Jesus está nos convidando para a gente manter o equilíbrio, para a gente manter a serenidade diante de toda e qualquer situação, mesmo diante da morte do corpo físico. Essa semana a minha mãe desmaiou. E eu fiquei desesperada sem saber, e agora eu faço o quê? Será que está morrendo? Eu pensei, e fiquei naquela agonia. Ou bem pego o celular para ligar para minha irmã, ou bem corro lá na cozinha para pegar alguma coisa para dar, porque me veio na cabeça, será que eu dou uma água? E se engasgar? Eu faço o quê? Eu estou sozinha agora. E segurei ela. Eu disse, olha, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu vou ligar para alguém. E liguei para minha irmã. Então, a gente fica desesperados. A gente fica desesperado, mesmo sabendo que isso pode acontecer a qualquer hora e com qualquer um de nós. Mas ficamos assim, inquietos. Então, quando Jesus ele chega, ali que Lázaro já está há 4 dias morto, entre aspas, Jesus apenas dá um comando. Naquele momento, Jesus dá um comando. Quando ele recebe, ele chora, né? A notícia, ele chora, faz parte, mas depois, com certeza, ele, com conhecimento, com a consciência ampliada, ele deve ter sabido que Lázaro não estava totalmente morto. Marta e Maria, aflitas, expressam a dor humana e a fé vacilante. Não é isso que acontece também conosco? Ali naquele momento, as 2 irmãs, elas expressaram para Jesus, para aqueles que estavam com ela, essa dor que todos nós ainda sentimos, normal, natural, e faz parte ainda da nossa condição evolutiva. E também essa fé vacilante, porque se eu tenho fé firme, raciocinada, como disse Kardec, eu não temeria. Se elas tivessem, elas não temeriam. Então, Jesus declara nesse momento, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, para o Espiritismo, a morte não é o fim, mas é uma transição necessária. Nós sabemos disso. É
é uma transição necessária que todos nós já passamos, todos nós iremos passar. Não sabemos quando, como, mas faz parte dessa mudança de plano, dessa mudança de experiência, porque o Espiritismo nos ensina que a morte é uma transição necessária. Então, o atraso de Jesus simboliza que o socorro divino vem no tempo certo, nem antes e nem depois. Mas quando o nosso coração está pronto para o despertar. Será que Lázaro não precisava daqueles momentos, daqueles dias ali para refletir como espírito, para refletir, para valorizar a vida, para fazer essa busca, esse encontro consigo mesmo? Porque nós sabemos que como o corpo estava num estado cataléptico, o espírito estava por ali, ainda ligado ao corpo, no mundo espiritual, aprendendo, né? Refletindo. Ainda não era o momento dele partir, dele fazer a viagem. Naquele momento, ainda não. Então, nós sabemos que o corpo dorme, repousa, mas o espírito, ele fica totalmente acordado e ativo, não é isso? No sono não acontece isso, quando a gente vai dormir todas as noites. Não é isso que os espíritos nos ensinam lá no livro dos espíritos, que o corpo dorme, mas o espírito, ele vai trabalhar, ele estará atento. Então, com Lázaro, nesse estado cataléptico, não foi diferente. Seu corpo estava adormecido, mas ele, em espírito, estava com certeza aprendendo alguma lição para voltar mais fortalecido, talvez mais preparado. Por isso que Jesus ele não se inquietou. Então, nessa lição, nós vamos nos deparar com a dor e com a fé. A dor e a fé. Quem sabe até mais amadurecidas por parte das irmãs de Lázaro, daquelas pessoas que estavam ali, e para nós também. Porque essa é uma lição que nos mostra para a gente ter esse olhar diante desse acontecimento, principalmente com relação à morte, né? De nos fortalecermos, de desenvolver a nossa fé, fazendo com que essa dor, que é a separação do espírito com o corpo físico, nos traga amadurecimento, fortalecimento de alma. Então, Marta, nessa história, ela representa a razão ativa, o trabalho e a espera confiante. Porque Marta, ela era mais terra, não é isso? Lembra daquela passagem que Jesus, em outro momento, foi visitá-los e Maria estava ali preparando, ou Maria estava ali dando atenção a Jesus, próximo de Jesus, e Marta estava totalmente agitada, buscando servir, fazer comida, arrumar a mesa. Ela ainda chega a reclamar com Jesus, porque Maria só ficava do seu lado, ouvindo os seus ensinamentos, e ela estava sozinha, preparando as coisas. E Jesus disse o quê para Maria, ou para Marta? Que Maria estava com a melhor parte, que eram os ensinamentos, ou seja, desenvolvendo os tesouros que ela podia levar com ela quando ela saísse daqui. Enquanto que o trabalho de Marta não era inútil, era também importante. Mas, segundo Jesus, o de Marta era ouvir, era elevar o espírito, trazer os ensinamentos para a sua vida e se transformar. Então, aqui, Marta, ela representa a razão ativa, o trabalho, a espera confiante.
Enquanto que Maria representa o sentimento, a alma, que se recolhe na dor e busca o consolo. O sentimento, a alma que se recolhe na dor e busca esse consolo. Enquanto que Jesus, ou o seu choro diante do túmulo de Lázaro, é sinal da sua profunda compaixão pela humanidade, não só por Lázaro, mas por toda a humanidade que vive esse momento de adormecimento, que vive esse momento de falta de despertar. Então, Jesus, ele chorou no túmulo de Lázaro, para mostrar para a gente, quem nos diz o João, lá no capítulo 11, no versos 35, para mostrar para todos nós o sentimento que ainda faz parte da nossa natureza humana, a dor, que ainda faz parte da nossa natureza humana, mas também essa vontade de despertar que Jesus, ele quer que aconteça na vida de cada um de nós. Que desenvolvamos essa fé mais madura, mais robusta, mais raciocinada. Que não fiquemos apenas no nosso adormecimento. Então, a morte de Lázaro simboliza as sombras interiores que todos nós trazemos na nossa vida, como orgulho, como egoísmo, como medo, como a desesperança, que precisam ser ressuscitadas pela luz que vem de quem? De Jesus. E de cada um de nós. Quando nós falamos pela luz que vem de Jesus, porque os seus ensinamentos, o seu evangelho de luz, desperta em cada um de nós essa luz que muitas vezes está apagada em nossa alma. Então, quando nós ouvimos falar dos seus ensinamentos, e Amélia Rodrigues nessa lição, assim como João, nos deixa com muita clareza, que através dos ensinamentos de Jesus, através das suas orientações, quando nós queremos, de fato, trazer esses ensinamentos para a nossa vida, nós transformamos esses ensinamentos em luz, que nos guia, em luz que nos dá clareza, em luz que nos conduz por caminhos mais seguros. E essa luz vai ajudar a potencializar, desenvolver a nossa fé, para que essa virtude, ela cada vez mais vai se expandindo, porque cada vez que eu ouço nos ensinamentos do Cristo, em suas pregações, em suas lições, algum fato que fala sobre a importância da fé e como a fé em cada criatura deixou mais fortalecido, eu também vou me fortalecendo. Eu também vou ampliando a minha consciência e desenvolvendo essas virtudes, inclusive a fé. E aí Jesus, quando ele chega lá no túmulo de Lázaro, ele só usou uma frase, como nós falamos no início. Lázaro, vem para fora. Só isso que Jesus disse. Jesus não foi lá, Jesus não fez imposições de mão, pelo menos é o que não está escrito. Jesus não usou de muitos mecanismos como nós hoje usamos. Ele não usou de nada dessas técnicas que nós utilizamos, porque o seu poder de comando, a sua energia, foi que falou mais alto naquele momento, a sua moralidade. E ele apenas disse, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Naquele momento, Lázaro saiu andando. Andando. Da mesma forma, Jesus falou
com o espírito que estava obsidiando aquele jovem lunático, que o pai levou para os discípulos do Cristo, e eles não puderam fazer o desligamento daquele espírito com aquele jovem. E aí Jesus disse que foi por causa da fé, da pouca fé que eles tinham. Mas nós sabemos que o que faltou nos discípulos de Jesus e que sobrava no Cristo era a moralidade. A moralidade do Cristo foi o que contou para que esses fatos pudessem ter acontecido de forma positiva. E Jesus deu apenas um comando àquele espírito: afasta-te daí. Da mesma forma, com Lázaro, levanta e vem para fora. E naquele momento, o chamado de Jesus é um convite para todos nós nos libertarmos dessas amarras que ainda carregamos ou alimentamos em nossa alma. Porque como Lázaro, ele levantou, naquele mesmo instante que Jesus deu esse comando, Lázaro levantou, da mesma forma, Jesus espera em cada um de nós, que nós despertemos no momento que os seus ensinamentos tocar em nossa alma. Que esse chamado chegar até os nossos ouvidos. Vem para fora, sai dessa zona de conforto, sai dessa zona de escuridão, sai dessa dificuldade. Existe uma luz, um mundo, uma situação ou situações melhores para você viver. Esse é o convite do Cristo. Um convite de libertação interior, de libertação interior. Porque eu acredito que Jesus ali, ele não estava tão preocupado com o corpo físico apenas de Lázaro. Mas a preocupação maior de Jesus era com a libertação interior de Lázaro. Com a libertação interior de Lázaro. Então, o túmulo de Lázaro representa ou simboliza para todos nós o isolamento, a dor, a culpa de tudo que nos aprisiona às dificuldades. Inclusive, dificuldades que estão lá no passado, que foram construídas no passado. E aí Jesus, ele nos convida para a gente sair dessas dificuldades, sair dessas dores que nós estamos alimentando, sair desse sentimento de culpa, nos libertarmos de todas essas prisões, de tudo isso que nos aprisiona às dificuldades. O convite de Jesus para nós, diante dessa lição, é para pensarmos, refletirmos sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Será que, de fato, eu preciso estar alimentando essas inquietações que me aprisiona às dificuldades? Ou eu preciso ouvir a voz do Cristo me dizendo: sai, vem para fora, sai daí de dentro de mim mesma, presa nessas inquietações, e vem para fora. Olha a vida com outro olhar. Tenha um novo olhar para a vida. Então, quando Jesus diz: Lázaro, vem para fora, ele fala também a cada um de nós: sai da tua tristeza, sai da tua paralisia espiritual, sai das tuas antigas amarras que te aprisiona onde tu continua ficando. Sai.
vem, vai, busca novos caminhos, trilha novos passos, pensa de forma diferente, age também de forma diferente, tem novas atitudes diante da vida. E enquanto eu estava lendo essa lição e fazendo essas reflexões, essas anotações, eu me incluí em primeiro lugar em tudo isso que eu estou falando. Porque em muitos momentos eu me encontro assim, como Lázaro se encontrava, dentro de um túmulo fechado, na escuridão, alimentando essas inquietações que me aprisiona a dificuldades. Mas sabemos também que todos nós estamos em processo evolutivo. É importante ler, refletir sobre esses ensinamentos, sobre essas lições que Amélia Rodrigues, Jesus, Humberto de Campos e tantos outros, João Evangelista, nos convida sim, buscando fazer a nossa parte. Como Humberto de Campos, em Boa Nova, nos diz que o chamado do Cristo é individual e intransferível. Cada alma deve ouvir o seu nome e responder. Ninguém ressuscita pelo outro, mas todos podem ser chamados pela voz do amor. Todos nós estamos recebendo esse chamado do Cristo. E com certeza um chamado de amorosidade, envolvido com muito amor, porque eu tenho certeza que quando o Cristo ele foi ao encontro de Lázaro, para tirar daquele lugar, ele estava envolvido com esse sentimento de amorosidade e de fraternidade. E acredito que com todos nós, não a morte do corpo físico, mas muitas vezes a morte espiritual, dos sentimentos positivos, dos pensamentos mais elevados, das emoções em equilíbrio. Ele está do nosso lado com amorosidade. Nós podemos perguntar, e muitos de nós já ouvimos irmãos outros nos dizer que essa passagem foi um milagre que aconteceu. Será? Será que existe de fato milagre? E aí nós que estudamos a doutrina espírita, a não ser que tenha alguém aqui agora nos ouvindo, ou que irá nos ouvir posteriormente, seja encarnado ou desencarnado, que nunca ouviu falar sobre os ensinamentos espíritas e nunca estudou sobre esses ensinamentos. Do contrário, o espiritismo, e espiritualmente falando, a ressurreição de Lázaro não se referia apenas ao corpo físico, mas à vitória do espírito sobre a matéria. A vitória do espírito sobre a matéria. Que foi o que Jesus propôs para Lázaro e está também nos convidando. Que além do corpo físico existe o espírito e que ele sobrevive a esse corpo físico. Então isso não é milagre. Não é milagre. É um processo natural que quando nós vamos estudar sobre os fluidos, que está lá em A Gênese, nós vamos aprender que no caso de Jesus, ele sabia e continua sabendo manipular esses fluidos para fazer as coisas acontecerem, como foi no caso da ressurreição de Lázaro, entre aspas, multiplicação dos pães e dos peixes,
e tantas outras curas que o Cristo fez. Nada mais é do que a manipulação desses fluidos, com poder moral evoluído que ele tinha e tem. E ele sabia e sabe muito bem fazer isso. Então, Jesus, ele demonstra que a vida, ela é eterna e que a morte é apenas uma passagem, como nós já ouvimos. Os lençóis que envolviam Lázaro representam os condicionamentos, as crenças limitantes e os apegos terrenos que muitos de nós ainda alimentamos. Quantos de nós ainda, inclusive eu, ainda trago comigo crenças limitantes? Condicionamentos que estão em minha vida e que eu não consigo ou não consegui ainda me desprender deles. Ou ter um olhar mais espiritualizado. Os apegos às coisas, aos bens terrenos, materiais. Quantos de nós ainda não vivemos esses apegos? Então, meus irmãos, cada um de nós tem um Lázaro interior, uma parte que dorme. Uma parte que dorme em nós. Somos nós que precisamos estar atentos, olhando para o nosso interior, fazendo essa viagem para dentro de nós, para percebermos, entendermos quando é que Lázaro dorme em mim? E o que é que eu tenho que fazer para ouvir o convite do Cristo? Vem para fora. Porque o Cristo, ele continua chamando a todos nós, fazendo esse convite, esse chamado. Vem para fora. Sai daí, dessa escuridão. Sai dessa zona de conforto. Busca trilhar por novos caminhos. Porque a vida, ela é dinâmica, não para, e muitas vezes eu estou aqui parado. E o Cristo está me chamando para sair, para crescer, para evoluir. E o Espiritismo, com sua luz consoladora, é o eco desse chamado, despertando as nossas consciências, curando almas, ensinando que a morte não existe. Quando fala em curar almas, é porque o Cristo veio para nos ensinar a curar almas e não apenas corpos. E a proposta da doutrina espírita é para nós ensinarmos, aprendermos a curar as almas. Porque o corpo físico, nós sabemos da necessidade do equilíbrio e da cura. Mas o corpo físico, ele é passageiro. Se eu, espírito, me curo o meu corpo, esse vestimento, essa vestimenta, consequentemente, ela vai ser curada. Então, a proposta de Jesus ali para Lázaro e para nós é para termos esse olhar para o espírito. O que é que eu preciso fazer para eu, espírito, me transformar em uma pessoa boa, melhor? A enfermidade que eu estou trazendo em meu corpo vai ser curada quando eu me transformo, porque a minha energia muda. E a primeira pessoa a ser beneficiada com essa energia sou eu mesma. Sou eu mesma. Quem já ouviu aqui falar
alguma vez que o Cristo adoeceu? Eu não vi em nenhum relato da história do cristianismo que Jesus tivesse tido uma gripe sequer. Por quê? Jesus desejava o mal, tinha inveja, ciumento, rancoroso, guardava mágoa, sentimento de culpa, de medo. Então, a proposta do Cristo para Lázaro e para nós é para buscarmos a cura para o espírito, para a alma. A fé raciocinada e o amor em ação são as forças que removem as pedras do túmulo da alma. Fé raciocinada, amor em ação. Não foi isso que todos os espíritos nobres que passaram pela terra, nos ensinou? Uma fé raciocinada, o amor em ação, a caridade também em ação. Então, meus irmãos, Jesus é o despertar da vida. Jesus é esse que vem nos ensinar, esse despertar de consciências. Porque ele está nos apresentando, como Amélia Rodrigues nos ensina nessa lição, que é preciosa. E aqui eu não li a lição, que é para nós estudarmos ela. Jesus é esse despertar de consciência. De que maneira? Quando eu sigo os seus ensinamentos, quando eu vivo os seus ensinamentos, a minha consciência se desperta para um mundo diferente. Porque ele mesmo disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Despertamento de consciência. Então, a ressurreição de Lázaro é o símbolo do espírito que renasce. Porque ali Lázaro estava renascendo para uma nova vida. Saiu daquela zona de conforto, daquela condição de que estava dormindo. E ele estava ali renascendo para a vida. Com certeza, o olhar de Lázaro perante a vida, os desafios, as experiências daquele dia em diante foi diferente. Com certeza. Observemos as histórias daqueles que passam por alguma dificuldade, muitos deles de saúde financeira, de saúde principalmente. Muitos deles, não vou dizer que todos, quando sai daquela condição, tem um olhar diferente para a vida, para a família, para os acontecimentos. Então, somos chamados diariamente para sairmos dos nossos túmulos interiores. Estamos sendo chamados para sairmos de dentro de nós e ter um olhar diferente para a vida. Então, quando o amor de Jesus, ele ecoa em nossa intimidade, nenhuma pedra, nenhum peso é demais. Nenhuma pedra, nenhum peso é demais para nós. Nenhum túmulo escuro é também demais para nós. Nenhum túmulo escuro. Porque o nosso olhar perante a vida, tendo ou alimentando essa proposta que o Cristo veio nos ensinar, que é para desenvolver o amor. Porque quando eu aprendo a amar, eu vou sentir o amor do outro com mais intensidade, inclusive o do mestre. Se eu ainda não aprendi a amar, por mais que alguém me queira bem, me ame, eu não vou sentir. Porque eu só vou sentir se eu tiver afinidade. Se eu não tenho afinidade,
Por mais que o outro me ame, se eu não me amo, eu não vou sentir. Então, meus irmãos, a vida, ela é sempre triunfante. Cabe a mim, cabe a nós termos esse olhar amoroso diante de nós mesmos. Assim como Lázaro, ele teve esse olhar de amorosidade e escutou o chamado do Cristo, que nós também possamos ter esse olhar de amorosidade para conosco mesmos. Nos valorizando, nos lembrando que fomos criados por Deus para alcançarmos essa plenitude, essa luz, mas que depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós fazer com que essa luz brilhe em nossas vidas. Porque se eu não trabalhar o meu interior para fazer com que essa luz ela brilhe, por mais que Jesus queira, por mais que os espíritos superiores queiram, incluindo o meu espírito protetor, por mais que Deus queira, essa luz não vai brilhar. Ela só vai brilhar se eu fazer com que ela brilhe. E o Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele também diz: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, que brilhe a vossa luz. Que essa luz que está dentro de cada um de nós, ela possa brilhar. Que sejamos esses pontos de luz, onde quer que estejamos, aqui no plano físico ou no mundo espiritual. Muita paz para todos nós. Juscelia, só gratidão. Foi um trabalho de desobsessão com a minha mãe. Ela está aqui, mas você tem que ver ela é evangélica, não aceita, e aí a gente está tentando ao máximo ajudar. Você tem que ver, tudo que você falou foi para ela. Maria fez uma prece, Maria João Fernandes, lá de Portugal, fez a prece, ela conseguiu, sem querer, ela não querendo ficar ouvindo, ela ouviu. Então, assim, gratidão. Aí a prece final agora, se vocês puderem fazer com vibração, para que ela possa receber essa libertação, conseguir sair do túmulo. Gratidão. Que maravilha, viu, Ademir? Que Jesus continue abençoando nossas vidas e nos dando sustentação para sairmos dos nossos túmulos internos e ver a luz de Jesus não apenas fora, mas principalmente dentro de cada um de nós. Sim, gratidão a Ju. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Maria Helena, fique à vontade. Boa noite, minha querida Juscelia. Com gratidão, com alegria e fazendo algumas anotações para depois aprofundar, que eu só queria destacar que veio de encontro a mim 2 pontos, né? O que mais me ressaltou, dentre outros, a questão da dor e da fé, porque é algo que realmente é um dos recursos, né? A dor, na minha interpretação, é um dos recursos, né, que nos é colocado à disposição para que nós consigamos promover essa libertação desse aprisionamento, né? Porque a maneira como você vai passar pela dor, encarar a dor, vai fazer toda a diferença, né? E eu estou passando agora um momento muito, muito típico com relação a possível prótese que eu vou ter que pôr no joelho. Então,
Isso me chamou muita atenção. E outra coisa também, foi essa perspectiva que você trouxe e que eu ainda não tinha conseguido, né, chegar lá ou pensar dessa maneira, desses elementos, né, a questão do túmulo, né, o túmulo de Lázaro, né, essas ataduras, essa questão do aprisionamento, etc. É algo realmente, como você mesmo disse, eu acho que não se esgota aqui, né? É algo que você trouxe e certamente, né, quem está mesmo em busca, né, desse autoconhecimento, de soltar um pouco essas amarras, de até que muitas das vezes nós mesmos criamos, falando por mim, atenção, né? E eu só tenho a te agradecer, tá? Aqui algumas anotações para eu aprofundar e certamente vou ter que voltar lá no livro, porque quando eu ler agora, né, esse capítulo, eu já vou ler com uma nova perspectiva. Gratidão. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação antes de encerrarmos? Bem, então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos aproveitar mais uma vez e lembrar da mãe do Ralph, mesmo a gente não conhecendo, mas muitos de nós conhecemos o Ralph, vamos emanar vibrações para ele e, consequentemente, essas vibrações chegará até a sua mãe, assim como a mãe do Ademir também está aí acamada, a minha mãe também, já que está acamada também. Vamos lá, colocar as mães. Vamos colocar as mães. Que sejamos gratos a todas as oportunidades que nos chegam diariamente. Diante das dificuldades que se apresentam pelas nossas escolhas, que tenhamos a força e a coragem, a fé de vencê-las. Somos convidados diariamente a vencer a nós mesmos, a seguir por esses caminhos aos quais Jesus nos apresentou, para que venhamos a desenvolver as virtudes que nos tornarão homens de bem, qualificados para o verdadeiro trabalho que nos aguarda ao final. No final, que nunca chegará ao fim, mas cuja nossa compreensão ainda é tão pequena que nos impede de enxergar. Deus, em sua infinita bondade, jamais nos abandona. Em momento algum, seja nos momentos em que nos consideramos felizes ou tristes, em que as dificuldades e as alegrias nos chegam, busquemos a Jesus, busquemos a Deus. Eles que habitam dentro de nós, à espera desse despertar que muitas vezes nós, em nossas incompreensões, não temos capacidade e força para fazê-los surgir, nascer dentro de cada um de nós. Os convites que nos chegam por meio do Criador, dos seus mensageiros, é para que sigamos, sem nunca desistir um do outro, sem nunca desistir do próprio Deus, do Mestre Jesus, do amor. Então, que busquemos o amor e lembremos que a escuridão é passageira, assim como o mal. Porque a partir do momento que nós nos voltamos a olhar para a verdadeira luz do amor, essa que nós imaginamos
nós nos fazemos brilhar. Então, cabe a cada um de nós seguir em frente, lutar, vencer. Porque a dor, a tristeza, são momentos talvez necessários ao nosso crescimento, ao nosso desenvolvimento. Mas passa. Como tudo que nos faz mal passa. Fica apenas o amor. Luz e paz para todos nós. Muita força, muita coragem, muita fé. E consciência de que não estamos sós. Nunca estaremos sós. Nem nos momentos mais difíceis da nossa existência. Não vamos estar sós. Porque Deus, Jesus, aqueles que nos amam, nunca nos abandonarão. Então, força e sigamos em paz.